Estamos a começar um ano económico 2022 no meio de muita incerteza, quer a nível mundial, quer também aqui em Cabo Verde. O certo é que o mundo, a economia já não aguenta mais um outro lockdown, ou seja, uma economia completamente fechada. Há que inventar ou há que criar outras estratégias e outras soluções. O Jornal de Domingo conversou com o presidente da Câmara de Comércio de Barlavento, Jorge Pimenta Lima, e com o consultor Paulino Dias, que nos ajudaram a perceber de que forma Cabo Verde poderá sobreviver à pandemia durante 2022. Todos gostaríamos de ter uma bola de cristal para saber quando a pandemia vai acabar e quando voltaremos a fazer as coisas que fazíamos antes da Covid atacar o mundo. O vírus SARS-CoV-2 e as suas variantes atacaram a humanidade. A pandemia colocou a economia mundial num estado de emergência, numa situação de calamidade que nunca tínhamos observado. Fala-se em retoma económica, esboçam-se sorrisos, que as coisas vão mudar, mas fechamos 2021 com as infecções a baterem recordes em todo o mundo e com a OMS a alimentar a nossa esperança quando, na quinta-feira, o diretor mundial da organização disse que a pandemia acabará em 2022. Mas mesmo assim não sabemos quando tudo voltará ao normal e quando os países começarão a produzir para sair da maior recessão económica de que temos memória. A economia nacional foi ferida de morte e colocada em recessão e o layoff acionado para que não houvesse um desemprego em massa. Mas mesmo com este apoio, há muitas empresas que já em 2022 não vão suportar as despesas e a solução passará pelos despedimentos. Caso contrário, as empresas vão fechar as portas. Não ter o layoff significa também não ter rendimentos para muitas famílias. Aliás, o layoff foi perdendo elasticidade, foi perdendo capacidade ao longo dos 21 meses seguidos de pandemia da crise da Covid, porque várias empresas deixaram de ter capacidade, inclusive, para assumir a sua cota-parte, o que trouxe consequências diretas para o rendimento nacional. Portanto, não havendo rendimentos também dos salários, naturalmente há menos rendimento nacional, ou seja, menos produto interno bruto, e isto com causas depois negativas para a própria economia nacional. As empresas estão descapitalizadas, com as moratórias a terminarem em março e com apelos que estas moratórias devem ser estendidas. Nenhum economista se arrisca a fazer previsões, mas para a Câmara de Comércio há uma mensagem de confiança. As empresas já aprenderam a viver com este momento, ou seja, neste momento estamos muito melhores preparados para combater as dificuldades. As empresas acabaram por ter no seu seio alguma habilidade, alguma resistência e alguma capacidade também de inovação às novas necessidades do mercado. Agora, sem dinheiro, sem fundos e sem a capacidade de alavancar a economia depois das moratórias, por exemplo, bancárias. Mas aí está, nós com alguma satisfação também e com a nossa proposta, conseguimos incluir, através de propostas concretas das duas câmaras de comércio de Sotavento e de Barlavento, medidas no Orçamento de Estado e um ponto específico no Orçamento de Estado para relançamento da economia, para combater a crise económica, para alavancar a economia, para proteger as empresas e proteger, sobretudo, o emprego. Numa mesma linha de pensamento segue o consultor Paulino Dias, que aponta um aliviar de dificuldades lá para o segundo semestre de 2022, mas vai avisando que as empresas vão estar numa situação mais fragilizada porque em 2022 as políticas públicas não vão ter a força para suportar as empresas, nem as empresas vão ter reservas para a sua sobrevivência. Conhecendo os problemas, que soluções para dar a volta possível? Eu não teria esta carta na manga para dizer qual é a solução, porque a rigor há muita discussão sobre isso, não há uma resposta conclusiva sobre essa matéria. O que é que eu posso sublinhar é que a escala global já se começa a mudar o enfoque de como lidar com essa situação. Em vez da abordagem de contenção da propagação, já se começa a assumir mais a mitigação dos efeitos. Parece uma questão de pormenor, mas tem implicações enormes em termos do desenho e configuração de possíveis soluções. Por exemplo, na África do Sul, é um dos países que já assumiu claramente que a sua abordagem agora era de mitigação, isto é, está-se a assumir que vai haver propagação
e as medidas que se está a tomar não vão ser tão eficazes a nível da propagação, então vamos ver como mitigar os efeitos desta propagação. Vai permitir a flexibilização de regras, aliviando as medidas fitossanitárias que provocaram grandes problemas à economia mundial nos últimos 2 anos. Paulino Dias deixa uma solução que poderá ser uma boa medida de mitigação. As munições do Estado estão a esgotar-se rapidamente, mas eu penso que a curto prazo será inevitável o governo fazer mais algum esforço para permitir que as empresas, sobretudo, pelo menos no primeiro trimestre de 2022, até o primeiro semestre de 2022, ainda se possa continuar algumas das medidas que já tinham sido implementadas ao longo de 2021. Refiro concretamente a possibilidade de se expandir o layoff, a possibilidade de se expandir a moratória das dívidas para permitir que as empresas, lidem com o problema ainda no primeiro semestre, mas numa perspectiva de longo prazo teremos que aproveitar as oportunidades dessa crise para repensar, inclusive, é uma questão que para mim é extremamente importante, repensar a dimensão do Estado. No dia 31, na comunicação que fez ao país, o chefe de Estado parabenizava o governo pelas medidas orçamentais, mas apontava aspectos menos positivos, como a dimensão do Estado, que José Maria Neves pedia para ser mais reduzido. O governo sabe que 2022 vai ser um ano complicado, que a evolução económica nacional vai ser lenta e muito volátil. O vice-primeiro-ministro é otimista e na sua página do Facebook deixou expresso este otimismo de que vamos vencer a pandemia e abrir o caminho da felicidade.